Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém? Aqui novamente com vocês, apóstolo Nizaro Temani, presidente da Madem Ministério de Avivamento, amém? Novamente, cumprindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, onde semanalmente nós estaremos fazendo vídeos de ensinos que pessoas não ensinam ou não têm coragem de falar, amém? Amém? Mas não é para confrontar ninguém não, viu? É para que nós possamos vivenciar a palavra da forma como ela está escrita e não da forma como fica mais fácil para as pessoas poderem interpretá-la, amém? O nosso ministério, ele se baseia firmemente, alinhadamente a manifestação do poder do Espírito Santo, curas, sinais, prodígios, maravilhas, amém? Assim como você pode estar vendo em alguns vídeos nossos, anteriores a esse, né? Onde Deus tem nos usado e Ele quer usar a todos, amém? Deus não tem filhos exclusivos, não. Ele opera através da vida de filhos obedientes, aleluia! Mas no término desse vídeo a gente vai estar falando mais a respeito disso. O que o Senhor nos direcionou hoje para estar nos trazendo ensino para você é a respeito do assunto dos gigantes, dos nefilins, dos filhos de Deus que tiveram relações com mulheres e nasceram gigantes, pessoas poderosas, pessoas de grande estatura. Amém? Mas para que a gente possa estar trazendo essa instrução, nós precisamos explicar como a Bíblia ela se move, né? Aonde nem tudo está descrito somente em uma passagem bíblica. Nós temos que ler toda a Bíblia para podermos compreender, porque em alguns lugares a Bíblia tem questões abreviadas. Então eu quero estar trazendo para vocês sobre algo que é teologicamente, a maioria dos teólogos concordam, amém? E grande parte das pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então eu vou estar trazendo para vocês algo anterior a Gênesis capítulo 6, que é a teoria do gap, que é a teoria do intervalo, amém? A terra no versículo 1, ela foi criada perfeita, sem nenhum defeito, amém? Você vê lá, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a partir do versículo 2, você não tem uma criação do nada, mas uma criação do que já existe. Você conhece a palavra de Deus, você vê lá, quando começam a dizer as águas produzam animais, peixes, né, aves, e você vai ver que Deus começa a partir do versículo 2, amém? A criar daquilo que já existe. A palavra no original, no versículo 1, é bará. Bará, no hebraico, no original, quer dizer criar do nada, amém? Mas a palavra a partir do versículo 2 já não é criar do nada, é criar daquilo que já existe. No original, o termo é aya, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos, eu precisei explicar isso para vocês, para que vocês vejam aonde vai terminar essa instrução, esse ensino, amém? Gênesis capítulo 6, aleluia, Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4, vamos ler aqui. Diz assim: então quando a humanidade começou a se multiplicar, e estou lendo na Corrigida Fiel, e quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, e escolheram para si aquelas a que lhe agradavam os olhos. 3. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins da terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Presta atenção, os nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Amém? Glória a Deus. Aí vamos para cá. Nefilins vem da palavra nefal. E a palavra nefal, ela quer dizer caído. Amém? Por que estou dizendo isso? Porque João Ferreira de Almeida, amém? Para quem não sabe, ele era um padre católico,
e que grande parte da Bíblia ele não traduziu do original, ele traduziu da Vulgata Latina. Da Vulgata Latina, que já era uma tradução de Bíblia, que já tinha sido traduzido pelo Papa Jerônimo, amém? Pelo Papa Jerônimo. Então ele traduziu para gigante. Eles eram gigantes, realmente, os Nefilim, eles eram gigantes, homens de grandes estaturas. Se você olhar no Google, você vai ver, coloca lá, ossos de gigantes. Existiram criaturas, seres de 10 a 12 metros de altura, 4, 5 andares, amém? Nós vamos trazer isso mais no final. Mas não era sobre isso, ele resumiu a história. Na verdade, o termo usado para eles era Nefilins, porque vem do termo Nefal, que significa caído. E uma linha conservadora defende que é os filhos de Sete com as filhas de Caim, mas não tem base bíblica. E é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo hoje. Amém? Porque grande linha conservadora, e é uma forma bem mais fácil, né, de se explicar. Por exemplo, sabemos que Adão e Eva, os 3 primeiros filhos homens, todas as outras foram mulheres. Amém? Então você vai ver que ele teve Abel, Caim, e o terceiro filho dele se chamou Sete. E esse Sete, a Bíblia diz que ele era a imagem de Adão e que ele seguiu o alinhamento conforme seu pai. Então, os conservadores, eles vão dizer que foi Sete, filho de Adão e Eva, com uma filha de Caim, que por causa do jugo desigual nasceram pessoas deformadas. Queridos, isso não tem base bíblica para isso. E se for por causa do jugo desigual, conforme Paulo fala lá em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 6, então quer dizer que gigantes estariam nascendo até hoje. Né? Estariam nascendo até hoje. Isso não tem base bíblica, mas o que tem base bíblica é o que a gente vai trazer para você hoje. Amém? Sendo que a hibridade dos anjos e mulheres nasceram homens poderosos. E muitas pessoas pensam, né, ou essa mesma classe conservadora vai dizer que essa questão de poderosos são homens que mexiam com o ocultismo. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia para que você consiga compreender o que está descrito dentro da palavra de Deus. Amém? No final, eu vou estar passando um livro para vocês. Não para que você traga esse tipo de ensino na sua igreja, mas para conhecimento. Conhecimento. Amém? Alguns se baseiam em que Jesus disse que os anjos não têm sexo, mas Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou isso. Jesus disse que eles não se casam. Amém? E vamos trazer algumas bases bíblicas aqui. Jó, capítulo 1, versículo 6. Presta atenção, quem são os filhos de Deus? Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, né, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto deles. Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, os anjos. Amém? Aí você pode se perguntar assim: mas apóstolo, os anjos, eles são espírito. Quem disse isso? Quem eram aqueles que foram a Abraão? A Bíblia diz que eles comeram, permitiram que foi lavado os pés deles, né? Dormiram, repousaram lá juntamente com Abraão. Você se lembra também dos 2 que foram resgatar Ló lá em Sodoma e Gomorra? Você se lembra que eles eram tão físicos, mas tão físicos, que os homens daquela cidade, eles desejaram ter relações com eles. Então quer dizer, se fosse uma visão profética, se fosse uma revelação, assim como nós vamos dar mais uma referência aqui a respeito de Daniel, né? Se fosse algo específico, como era para Ezequiel, teria aparecido somente para Ló. Mas não, todos viram
homens cheios de pecado e desejaram ter relações com eles. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 25, diz assim: respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus. Como assim um filho de Deus? Então eles já tinham uma imagem do que era um filho de Deus, que era um anjo. Amém? Então, queridos, mas aí nós vamos ver assim, ó, por exemplo, se eram anjos, onde é que estão esses anjos agora, neste momento? São esses demônios que a gente expulsa, que a gente manda embora, que a gente... Não são esses anjos. Nós lemos aqui, ó, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, risca embaixo, pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui não está falando sobre aqueles anjos que caíram, não está falando lá de Apocalipse capítulo 12, né? De um grande dragão que com sua cauda puxou 1/3 dos anjos do céu. Aqueles anjos já foram julgados. Hoje eles já foram julgados. E o que acontece com eles hoje? O que acontece com eles hoje ele é os territoriais, os principados, as potestades, aqueles anjos que já foram julgados, né? Tem esses sem vergonha que a gente expulsa por aí, Maria Mulambo, Tranca-Rua, essas coisas tudo aí. Esses anjos que tiveram relações com mulheres, que trouxeram esse plano maquiavélico de Satanás, porque Satanás sempre quis tocar no DNA do homem, porque quando Deus declara lá no Éden, né, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Satanás sempre quis tocar no DNA, então ele infiltrou esse sentimento no coração desses anjos para que eles viessem a pecar. E também, né, os anjos eles foram feitos perfeitos, não para fazerem o que os homens fazem, não para executarem o que Deus planejou para os homens, para que o homem se multiplicasse e enchesse a terra, mas a atmosfera pecaminosa. A atmosfera, você pode ver na Bíblia, quando Gabriel vinha para a terra, ele vinha e entregava um recado. Sempre tem um entendimento que anjo, que no hebraico é melahim, que significa mensageiro, ele vem, entrega um recado e ele sobe, né? Você sempre vai ver, Miguel veio, pelejou, veio, desceu, subiu. Os anjos não foram feitos para essa atmosfera. Eles executam um plano de Deus, uma mensagem de Deus, entregam aquilo que Deus para entregar e sobem novamente. Então a atmosfera pecaminosa, a atmosfera que existe aqui na Terra, né, ao qual Satanás trabalhou para que tudo isso acontecesse, envolveu, né, mudou o coração, mudou o entendimento desses anjos e eles fizeram isso. Amém? Nós vamos ver aqui, aleluia, qual foi o pecado deles. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas, versículo 4 ao versículo 6 e 7. Vamos ler lá. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, e preste atenção o que eu falei anteriormente, né? Caíram é uma coisa, pecaram é outra. Você vai ver em Apocalipse anjos que caíram, e depois você vai ver os anjos que pecaram. Parece que não é, parece que é a mesma coisa, mas não, porque esses que pecaram, eles não foram julgados ainda. Judas, versículo 4 até o versículo 6, ó. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quando que é o juízo, apóstolo? Juízo, queridos, é a volta de Jesus. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Amém? Então aqui, em Judas, versículo 4, 6 e 7, versículo 4, 6, 7, nós vamos ver duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, a primeira coisa, aleluia, eles estão numa região chamada Tártaro, e esse lugar ele está reservado. Pedro ele vai dizer que eles estão presos em correntes eternas. Judas vai dizer que eles estão aguardando o dia do juízo. E o pecado deles qual é? O pecado deles é o que diz aqui no versículo 6. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra. Imoralidade sexual. Esse foi o pecado deles. Amém? E aqui vai dizer assim, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Aqui está uma chave muito forte. Aqui está uma chave muito forte, queridos. Que aí nós vamos ver aonde? Aquilo que eu falei para você. Tem um livro. E tudo aquilo que sai fora daquilo que tem base bíblica, você descarta. Mas aquilo que responde o que está dentro da palavra de Deus, você não pode aplicar na igreja, como eu já falei, mas serve para uma forma acadêmica, para que você tenha conhecimento e você mergulhe na verdade de Deus. Existe um livro chamado Livro de Enoque. E Enoque está descrito na Bíblia no livro de Gênesis. E Judas, ele relata Enoque, impressionantemente, Judas, irmão de Jesus, ele relata um versículo que está no livro de Enoque. Ele diz assim, e eu vi o Senhor voltando com seus anjos para julgar a terra. Agora, o porquê não colocar o livro de Enoque na Bíblia, nós não sabemos. Amém? Mas ele serve para que nós possamos adquirir e termos, como eu falei, entendimento e conhecimento acadêmico. Por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês, coisas que não estão dentro da Bíblia. O livro conta que Deus destruiu a terra com dilúvio. Por quê? Por causa que esses gigantes que nasceram de uma forma híbrida, de uma mistura de natureza do céu com natureza da terra, nasceram criaturas poderosas. E tudo aquilo que você viu nos filmes desde a sua infância, tudo aquilo é mensagem subliminar de coisas verdadeiras. Diz o livro de Enoque que eles começaram a comer os vegetais, esses gigantes. Depois eles começaram a comer os animais. E depois eles começaram a comer seres humanos. E por causa da abominação, porque os seres humanos da terra, eles começaram a reverenciar esses gigantes como deuses. Deus trouxe o dilúvio sobre a terra para exterminá-los, para acabar. Porque todo o projeto original de Deus foi abominado. Então Deus se irou e Deus determinou, por causa da abominação, o homem vai viver 120 anos no máximo. Amém? E posteriormente nós vamos ver que mesmo assim, mesmo com o dilúvio, ainda vai ter os anaquins lá no futuro, que Josué vai terminar de acabar com eles, mas é isso que está relatado lá, amém? É só como uma continuação, e é muito importante todos os filhos de Deus, né, absorverem, adquirirem conhecimento, sabedoria, e não tem base bíblica para que os gigantes sejam filhos de Sete, não tem base bíblica, mas tem toda a Bíblia, assim como eu li para vocês, que são filhos dos anjos, aquela classe de anjos especiais, né, que se materializavam como seres humanos e foram influenciados pela natureza pecaminosa da terra, e que no livro de Enoque fala que são 200 sentinelas, eles eram chamados de sentinelas, amém? E lá fala até sobre o nome deles, mas enfim, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva no nosso canal, amém? Se esse vídeo foi edificante, você obteve algum nível de conhecimento, ajuda com joinha, amém? Ou compartilhe esse vídeo com mais amigos. E também quero fazer um convite para você. Nós somos de um Ministério de Avivamento, a Madei Ministério de Avivamento,
amém? E nós treinamos filhos e filhas do Senhor a fluírem nos dons do Espírito Santo, curas, milagres, profecia, todos os dons, amém? A curar as pessoas. O intuito do nosso coração é fazermos como Jesus disse para os apóstolos. Ele disse assim: vão e façam discípulos, aprendizes de todas as nações, amém? Você será mentoreado, você será acompanhado, você não será deixado disperso. Literalmente nós acompanhamos passo a passo, amém? Em nome de Jesus, qualquer coisa, o meu WhatsApp pessoal é DTD 4898459054. Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.